Já chamo aqui de imediato o Anderson Almeida, da Universidade de Campina Grande, e o Rony Caldeira, do TCE do Acre, para a apresentação intitulada Uso de NR para Deduplicação de itens em notas fiscais eletrônicas. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui participando do evento. É uma magnitude dessa. Eu fico muito satisfeito em representar o Tribunal de Contas do Acre, um evento desse, onde tive projetos de sua importância. Posso citar o exemplo aqui do Águeda, que foi apresentado. E foi um excelente trabalho que o Tribunal de Contas da União está desenvolvendo e fico muito feliz. Fala um pouco do nosso trabalho. Está dividido em partes. O Anderson vai falar da própria parte técnica. Eu vou dar um resumo sobre o próprio programa, como originou esse trabalho. Vou iniciar um pouco todo esse trabalho, que a gente vai detalhar mais a parte técnica mais à frente. Ele surgiu de uma necessidade. A gente está falando do sistema de licitações de contrato, que diferencia um pouco do formato usual do Tribunal de Contas da União. Assim, você tem o Compranet e você tem uma base de dados que faz o gerenciamento dessas informações. No âmbito estadual, a gente já tem algumas dificuldades. Então, assim, existe uma necessidade bem iminente do tribunal de começar a verificar em cima dessas licitações. E o primeiro trabalho que foi feito foi fazer o desenvolvimento de um sistema, certo? E a gente fez o desenvolvimento do LICOM, certo? Que a base dele era para acompanhar licitações e contratos. E quando a gente fala acompanhar, não só acompanhar após execução, mas o controle concomitante. Isso daí foi feito. O LICOM já está com 5 anos de efetiva implementação, né? E além da parte de controle, também foi disponibilizado para a sociedade, como todas as informações. Então, assim, qualquer licitação que é encaminhada por LICOM, antes da sua abertura, é feita uma divulgação, uma publicidade dela. Então, hoje a gente tem esse formato. E também tem um canal de atendimento com ouvidoria, que após a implementação do portal de licitações e contratos, aumentou significativamente a demanda, certo? Então, assim, você tem um reflexo do próprio sistema, certo? O som está um pouco ruim. Melhorou? Sim, agora melhorou aqui. Ótimo, então, obrigado. assim, e essa ferramenta, estamos utilizando ela, que eu coloquei um dado de um exemplo de uma intervenção, certo, aqui no estado, ou seja, só hoje o que deixou de ser utilizado pela intervenção desse sistema, na ordem de 179 milhões, que dá mais ou menos 17% do que foi verificado pelo controle concomitante, certo? Você pode passar, por favor? Baseado nesse sistema. Basicamente, ele é um sistema... Hoje ele tem uma função de coletora, certo? Com essas informações é feita a análise, de forma sucinta e rápida. A gente está falando de cadastro na parte de coleta de informações, aí está falando de licitações, carona, dispensa, elegibilidade, contratos, qualquer ato relacionado à compra pública, certo? Após essa informação chegar no LICOM, é feita uma análise. Hoje você tem um critério de materialidade, relevância e risco, certo? Que já é bem interessante para você fazer essa parte. Hoje existem 3 auditores trabalhando integralmente nessa situação, certo? Após essa análise, que ela tem até um tempo curto, uma parte de lições aprendidas nisso, você é emitido alerta, certo? A partir do momento que é emitido esse alerta, existe uma resposta do jurisdicionado, e essa parte a gente vai mencionar sobre se está devidamente justificado ou se tem uma modificação no edital, uma retificação. Então é sempre feito esse papel, certo? Hoje é feita uma leitura dos documentos, mas ainda tem um pouco do trabalho manual, tá? Então pode passar, Anderson, por favor. Tá? Aqui eu vou partir já para a parte dos principais problemas. Então, assim, baseado nesse tempo de trabalho que foi identificado, que grande parte dos problemas detectados são relacionados a preço e a formação de preço, certo? O que seria essa situação? Primeiro, as características da pesquisa de preço não são adequadas. Você só faz uma cotação direta do fornecedor,
ou às vezes você até pesquisa uma ata, mas pega uma ata que não coincide as características, então você tem uma série de fatores. Isso aí eu estou pegando um percentual pequeno, certo? Segundo ponto, aí a gente vem ausência de ampla pesquisa de mercado, ou seja, às vezes uma coisa é a característica da pesquisa, uma coisa é estou deixando de ampliar o mercado. Então, assim, eu começo a distorcer do preço médio do mercado. E, às vezes, que é um item representativo que você consegue detectar, quase um terço das situações ela tem um preço elevado. Ou seja, o preço não está de acordo com o praticado. Então, assim, a gente começa a detectar, na análise das informações, que você tem uma certa incidência de valores distorcidos. Aí surgiu essa necessidade mais latente de você criar ferramentas, que já está sendo trabalhado, para poder captar essas informações. Tá? Pode passar, Anderson. E o primeiro desenvolvimento que foi feito aqui, que a gente já começou a trabalhar com obras. Certo? As obras têm uma certa facilidade. Primeiro, a gente tem basicamente duas fontes, e são a nível nacional, a gente está falando de ciclo SINAP, certo? São bases padronizadas, codificadas, isso daí facilita muito a questão da leitura, da interpretação, certo? E dificilmente você vai ter uma duplicação. A ideia é não ter duplicação, certo? Mas como se trata da parte de obra, o que você acontece? Parte dela pode ser composição própria. Então, assim, você dificulta a análise na hora que você menciona a composição própria. Então, assim, mas é possível você ter uma cobertura do orçamento de 70%, 80% tranquilo de qualquer obra e identificar já o sobrepreço nessa situação. Então, assim, vou passar a palavra para o Anderson. Muito obrigado. Anderson, pode continuar falando um pouco da parte técnica associada ao sistema, Anderson. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Sou Anderson, da Universidade Federal de Campina Grande, faço parte do Laboratório de Sistema de Informação. E o Rony, que acabou de falar, ele é membro do Tribunal de Contas do Acre. Então, a gente faz parte de um projeto de PDI entre as duas instituições. Certo? Eu vou dar continuidade ao que ele falou. E, no caso das licitações de obras, para identificar um superfaturamento, é possível, dado que existem essas bases de dados que já são estruturadas e utilizadas, né? Não existe, como ele falou, é mais difícil de ter uma duplicação. Mas quando a gente parte para outros tipos de licitações em outros domínios, como, por exemplo, materiais de consumo ou medicamentos, então essa identificação se torna mais complicada. Como é que a gente poderia, então, ter informações de preços de uma forma centralizada e atualizada? Bem, uma possível solução seria a adoção de um banco de preços a partir de notas fiscais eletrônicas. Então, para isso, é necessária a obtenção das notas fiscais eletrônicas pela Secretaria da Fazenda. E aí, de algum tempo para cá, vários estados no Brasil têm adotado essa disponibilização das notas pela Secretaria da Fazenda, e isso permite que os preços praticados em cada estado sejam identificados, tanto os preços que são praticados pelos órgãos públicos, quanto pela sociedade, certo? Mas aí, quando se trata de notas fiscais, tem um probleminha inerente a isso, que é a questão da falta de padronização nas descrições, né, nos textos dessas notas. Então, aqui a gente tem alguns exemplos nesse slide. Por exemplo, essas duas linhas que estão marcadas em vermelho, a gente vê que é o mesmo medicamento, só que está escrito de uma forma diferente. E o mesmo acontece com essas duas linhas ali embaixo, marcadas de amarelo. Também é o mesmo produto, e aí está escrito de uma forma diferente, e aí é como se, quando a gente lista, né, é como se fossem dois registros, mas na verdade é o mesmo. Então, como é que a gente pode resolver esse problema, né, de duplicação de informações? Uma possível solução é a utilização de reconhecimento de entidade nomeada, que é uma das tarefas, né, da aprendizagem de máquina, e o objetivo principal dessa tarefa é localizar e classificar termos em um texto, de acordo com classes ou entidades que são definidas previamente, né, como, por exemplo, pessoa, organização, localização, certo? No contexto desse trabalho, a gente utilizou
o reconhecimento de identidade nomeada para particionar as descrições dos produtos em classes ou entidades. A gente utilizou essas 4 classes ou entidades, que foram marca, produto, modelo de produto e apresentação. Bem, então a gente tem aqui alguns exemplos de itens que poderiam constar em uma licitação. Primeiro, caneta esferográfica, pilot, BIC, unidade. Então, as palavras que são referentes ao produto seria a caneta esferográfica, o modelo do produto seria o pilot, a marca seria BIC e a apresentação do produto seria essa palavra unidade, que vai indicar que é apenas uma unidade dessa caneta. E o mesmo acontece com esse exemplo de baixo da água. Bem, então, essa estratégia inicial que a gente adotou, na realidade, ela foi inspirada, né, em um trabalho que foi apresentado nesse mesmo seminário há 2 anos atrás. E daí a gente reitera, né, e reforça a importância desse evento no âmbito nacional. A gente viu um seminário e também nesse seminário tratava dessa mesma questão de duplicação de informações de notas fiscais, e uma solução apontada pelo apresentador foi justamente a utilização, né, de reconhecimento de identidade nomeada. Certa a diferença é que o apresentador utilizou o CRF, que é uma técnica que não é tão atualizada, e nós, nesse trabalho, nós utilizamos técnicas de Deep Learning para resolver essa tarefa. Bem, a nossa metodologia, ela está resumida nessa imagem aqui, nesses 4 passos. Primeiro, a gente criou, né, um banco de dados, depois a gente fez um pré-processamento nos textos das notas fiscais e também rotulando manualmente esses textos. Depois, a gente utilizou, né, 2 técnicas de reconhecimento de identidade nomeada que a gente vai discutir mais na frente. E, por fim, a gente tem a análise dos resultados. Bem, a gente optou, né, por desenvolver um modelo multidimensional, né, e adotamos essa metodologia de esquema estrela, que ela é bem utilizada quando se trata de data warehouses. A ideia é que a gente possa utilizar isso futuramente em uma aplicação de Analytics e Business Intelligence, e, a princípio, a gente conseguiu uma base com cerca de 160 mil registros de notas fiscais eletrônicas para que a gente pudesse realizar os experimentos. Bem, na etapa de pré-processamento, a gente removeu algumas descrições que estavam ilegíveis, a gente fez padronização das unidades comerciais dos produtos, utilizando expressões regulares, a gente removeu stop words, que são palavras muito frequentes e que podem inserir algum possível viés na etapa de classificação. A gente também fez normalização dos textos, colocando todos os caracteres em caixa baixa. Além disso, também removendo caracteres especiais e acentuação. Bem, na parte da rotulação manual dos dados, a gente utilizou essa notação aí, BIO, onde tem essas três letras, né, e essa letra B vai indicar a primeira palavra, certo? Referente à entidade. Então, geralmente isso é usado para rotular entidades com mais de uma palavra. Por exemplo, a gente tem aqui Tribunal de Contas do Estado do Acre. Tribunal de Contas seria referente à classe, vamos supor, organização, enquanto que Estado do Acre seria referente à classe e localização. Utilizando essa notação BIO, então, a primeira palavra é rotulada como B, organização, e as outras como I. E assim sucessivamente. No caso das classes que nós utilizamos nessa pesquisa, que foram produto, modelo de produto, marca e apresentação, a gente fez essa mesma, digamos assim, subdivisão. Então, tem a classe BP, que vai indicar o início do produto, e a outra IP, que são termos que fazem parte da descrição do produto. Então, o mesmo se aplica também às outras classes. A gente utilizou um script que foi desenvolvido em Python. Então, a gente obteve amostras de descrições de combustíveis, materiais de consumo e medicamentos, que foram os 3 nichos que a gente trabalhou nessa pesquisa, certo? E como o resultado da rotulação, a gente tem aqui uma parte do arquivo que a gente teve de resultado, e destacado aqui em vermelho a gente tem, por exemplo, a sentença etanol hidratado comum com os respectivos rótulos para cada classe. Bem,
E as duas técnicas que nós utilizamos de reconhecimento de identidade nomeada, que fazem uso de Deep Learning, foram essas duas, né? O BI-LSTM-CRF e o BERT BI-LSTM-CRF. A primeira delas, o BI-LSTM-CRF, ele usa redes neurais profundas, né, em conjunto com o CRF. Então, na última camada, tem um CRF lá que vai fazer o reconhecimento das entidades. Então, ele é um modelo que consegue fazer a leitura das palavras de uma sentença de forma bidirecional, né, nesse processo de reconhecimento de identidade nomeada. Bem, e aqui estão algumas, digamos assim, alguns parâmetros que a gente utilizou, né, na implementação dessa técnica. A gente utilizou o Python 3 na plataforma Jupyter Notebook, utilizando essas bibliotecas e essas configurações que vocês estão vendo. E a segunda técnica que nós utilizamos foi a BERT BI-LSTM-CRF. Né, então, ela é uma solução que vai acoplar o framework BERT, que é um framework bem que conseguiu aí bater muitas das tarefas de NLP, né? E trouxe uma grande revolução aí desde 2018. E a gente trouxe essa solução que acopla esse BERT a essas redes BI-LSTM e com essa parte do CRF para reconhecer as entidades. Então, a maior parte do BERT ele é uma grande assim, arquitetura neural de 12 camadas que vai processar texto. Então, a ideia é que a gente possa utilizar desse poder computacional que foi treinado utilizando aí um corpus gigantesco de dados e um poder de processamento muito alto. A gente pode utilizar isso acoplando, fazendo fine-tuning, o ajuste fino, acoplando uma ou mais camadas no final desse modelo. E uma das vantagens também do BERT, outra vantagem, é que ele consegue lidar com várias palavras, né? Ele tem uma forma interessante de lidar com palavras que ele não conhece. Então, a princípio, ele foi treinado usando 30 mil tokens ou palavras fixadas. Então, a palavra que não está no vocabulário, ela é dividida em subpalavras, e as subpalavras que não tiverem no vocabulário vão sendo subdivididas até chegar ao nível de caractere. Então, dessa forma, o BERT sempre vai ter uma representação para todas as palavras. Aqui estão os parâmetros que a gente utilizou, também em Python 3, Jupyter Notebook, a gente usou o framework NLP Spark, e essas configurações que vocês estão vendo também, é importante ressaltar que a gente utilizou o modelo do BERT multilingue, que ele dá suporte a várias línguas, inclusive português também. Bem, e aqui a gente tem os resultados que a gente obteve na pesquisa, né? Essa linha laranja são os resultados utilizando o BERT, BI-LSTM, CRF, e a de baixo, só o BI-LSTM, CRF, sem o BERT. A gente vê que quando a gente adiciona... Anderson, desculpa a interrupção, só para falar que tem mais 1 minuto, tá bom? Tá, ok. Estou terminando já, obrigado. Então, a gente consegue ver que o desempenho do BERT, BI-LSTM é bem superior. Em alguns momentos, aí chega até a ser 50% de F-score maior do que o BI-LSTM normal. Bem, por fim, a gente viu que as técnicas que usaram no Deep Learning, ela tem um desempenho bem interessante. E essas técnicas também podem ser aplicadas, né, em outras situações, como, por exemplo, sumarização e identificação de padrões em acórdãos e licitações. Então, é isso. Então, é isso. Obrigado a todos. Eu tenho uma pergunta para o Anderson e para o Rony. A gente tem um histórico na administração pública de várias iniciativas no sentido de construir um banco de preços de referência. A gente, onde eu trabalho, na CGU, a gente tinha um banco de preços no passado, enfrentava esses mesmos problemas de padronizar os nomes dos itens, né? E depois o Ministério, na época o Ministério do Planejamento ainda lançou um painel de preços, não sei se deram continuidade, se ainda está no ar. Então tem um conjunto de iniciativas nesse sentido, todas enfrentando os mesmos problemas de qualidade dos dados, de falta de padronização na descrição dos itens, etc. E a impressão que eu tenho é que em cada nível, em cada esfera, federal, estadual, municipal, a gente está reinventando essa roda aí várias vezes e com datasets diferentes, com abordagens diferentes. Vocês chegaram a
tentar, de alguma maneira, usar os aprendizados que já foram feitos no passado, nessas outras tentativas, em grande parte fracassadas, para meio que cortar caminho e chegar em alguma coisa mais avançada, ou vocês começaram do zero mesmo, ou vocês tiveram algum tipo de colaboração com outras entidades, com outros órgãos, outras esferas que estão enfrentando o mesmo problema? Enfim, como é que vocês enfrentaram essa questão? Vocês fizeram isso sozinhos e começaram do nada, ou vocês se apoiaram em alguma coisa que já existia? Só vou fazer uma certa introdução, assim. A gente já está com 5 anos, um pouco mais nessa iniciativa de tentar fazer essa padronização. O próprio contato com o regionalizar já está com uma lição aprendida com a própria Universidade de Campina Grande. Já teve um contato com o TCE de Pernambuco, já teve contato, então, TCM do Ceará. Então, assim, você começou a trabalhar com essas instituições. Só que cada vez, até em termos de conhecimento prático e dia a dia, a gente está mais próximo. A gente, a partir do avanço do nota fiscal eletrônica, a gente consegue distinguir o que é preço praticado pela administração e o que é preço praticado no mercado em geral. Inclusive, a gente consegue distinguir até a distorção. Com a mesma caneta que a administração paga X, o setor privado paga Y. O mesmo arroz que hoje você está falando, a questão do preço está na mídia, a administração é X, para o setor privado é Y. Então, assim, você começa a fazer. Talvez o grande desafio nosso, e não só como tribunal, mas para a sociedade, seria um alinhamento com os órgãos de fiscais, que hoje você centraliza. Hoje você, se saiu uma carreta, por exemplo, a gente está no Acre aqui, saiu de São Paulo, com destino ao Acre, você já sabe o preço dela, você já sabe aquele produto. E automaticamente, dependendo do sistema de tributação, você já sabe até o valor, o preço põe o valor de venda daquele produto. Então, você nunca chegou tão próximo desse padrão. Ainda tem a desejar, como o Anderson colocou muito bem. Às vezes você pega gasolina comum, o cara bota gasolina C. Então, assim, talvez você fazendo uma apuração, baseado até em algumas experiências que essa definição de um parâmetro de preço para a administração pública, ela é ao mesmo tempo alcançável, mas ao mesmo tempo, assim, como você falou, já está uma batalha grande, não é de hoje. Mas eu acho que a gente nunca chegou tão próximo, e a partir do momento que tiver um avanço significativo, até utilizando a própria base de dados, e se a gente analisar, hoje a gente está falando de aquisição de um equipamento, de um material, e mais à frente a gente vai ter que avançar também no sentido de um serviço. Aí também no âmbito municipal avançou muito com a nota fiscal eletrônica de serviço. Então, o que precisa seria a união de esforços, não no sentido só dos órgãos de controle. Quando eu falo, a CGU fez uma iniciativa muito boa, o próprio Tribunal de Contas, mas também os órgãos que trabalham na parte de arrecadação. Então, assim, a partir do momento que você começar a criar parâmetros mais claros e mais fácil, talvez facilite o nosso trabalho e o nosso esforço de tentar definir pelo menos um norte sobre valores de mercado, que é a grande dificuldade.